Tá Já gravando. está gravando. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai receber vai ter a presença do Fábio, que trabalha aqui com a gente no Lance. O Fábio é responsável pelo nosso núcleo de observação da Terra e vai falar sobre a conexão entre a questão de dados satélites, dados de observação e dados, enfim, de modo geral, envolvendo a questão de observação da Terra e onde a inteligência artificial pode, e as tecnologias, de modo geral, digital, podem se apropriar ou se interagir com esse tema aí. Tá? Fábio é pesquisador antigo do Lance, muitos anos trabalha com a gente aqui, e ele, como eu falei, ele é meteorologista, né, Fábio? Uhum, sim. Mas assim, dedicado muito à questão do aporte de sensoramento remoto. Então, Fábio, por favor, com a palavra. Beleza. Olca Silva. Deixa eu ir compartilhando as coisas aqui. Deixa eu botar aqui. Bom, tá dando para ver aí, né? Já tá aparecendo. Tá sim, tá vendo aqui sim, Fábio. Beleza. Bom, então, como o Landau adiantou aí, obrigado aí pelo convite, Félix, o Alexandre Landau aí, para apresentar um pouco aí dessas atividades, né, e como que a inteligência artificial pode complementar e resolver uma série de questões ainda problemáticas, ainda complexas, dentro do contexto de observação da Terra. Então, a ideia é falar um pouco, né, dentro desse contexto, explicar um pouco na área de sensoriamento remoto, envolvendo aí obtenção e coleta de dados por satélite e sensores terrestres, com aplicações diversas aí na área de meteorologia e em especial no monitoramento ambiental, relacionados aí a uma série de áreas. Bom, como o Landau colocou, eu sou meteorologista, né? Eu trabalho no Lance, sou pesquisador no Lance já há alguns anos, sempre dentro dessa linha voltada para o sensoriamento remoto e a obtenção de informações físicas, né, da atmosfera e do oceano. E nesse processo, existe uma série de equacionamentos que são feitos para conseguir obter a informação, né, principalmente a informação obtida à distância, ela é coletada à distância. Então, um processo físico, um processo matemático que envolve desde de relacionamento entre o valor obtido pelo sensor, seja desde um pulso elétrico até um valor de radiação, de radiância, que é refletido pela Terra, para que ele possa ser transformado a uma variável física de interesse inicialmente, como temperatura, quantidade de água disponível na atmosfera e outros parâmetros físicos, e, indo um pouco além, como que esses parâmetros físicos eles podem ser combinados e interpretados como causa de algum aspecto aí dentro de uma aplicação específica, como o próprio monitoramento ambiental ou questões de saúde ou até mesmo socioeconomia. Então, a ideia é fazer
essa conexão, a conexão entre essa cadeia, né, desde da observação bruta, do dado bruto obtido pelo sensor, até efetivamente o que ele representa, né, como dentro de uma determinada aplicação. Então, cadê o... Deixa eu botar. Ops, agora foi. Bom, dentro da área que eu estou à frente ali no lance, ele é responsável dentro do lance, né? A gente, especificamente, quando a gente fala sobre observação da Terra, envolve não só a questão de sensores remotos, como antenas e receptores e dados que estão em órbita e sensores que estão em órbita da Terra, mas também uma série de outros instrumentos que estão localizados na própria superfície, né? E a conjunção dos dados coletados por esses instrumentos é que compõe esse contexto da observação da Terra, né? Então, a ideia é conectar e complementar, combinando diversos sensores com características diferentes, né? Cada um com uma característica específica, seja com relação ao tempo de amostragem, mas também com relação à dimensão espacial no qual ele coleta essas informações e também a forma como ele coleta essas informações. Como é que a gente consegue obter o dado bruto dentro de uma determinada característica, como eu falei, pode ser como uma estação meteorológica, o dado bruto que eu consigo desse sensor é basicamente um pulso elétrico que vai estar relacionado a uma determinada variável física. Então, eu posso ter estação meteorológica, alguns sensores oceanográficos, e outros sensores, como os próprios sensores orbitais e radares, que vão trabalhar dentro do espectro eletromagnético, cada um dentro de uma determinada faixa. Então, o espectro eletromagnético relacionado a esses sensores podem ir desde da faixa do visível até a faixa, passando pela faixa do infravermelho, ultravioleta e micro-ondas. Cada uma dessas faixas do espectro, ela tem características específicas e particulares que eu preciso levar em consideração para conseguir ter um dado físico validado e confiável dentro daquela medição. Então, cada um desses sendo trabalhado de maneira individual, eles têm critérios determinados para conseguir efetivamente chegar num valor físico que possa ser confiável, né? Então, o trabalho que envolve esse estudo de obtenção, como matematicamente e computacionalmente eu vou obter essa informação, a informação do dado físico inicial a partir desse dado bruto, é de grande importância, né, para que eu possa ter esse dado o mais próximo do real. Infelizmente, a gente sabe que essa possibilidade de ter esse dado real com 100% de certeza, ele não existe. Então, a gente tem que avaliar estatisticamente, a partir de um determinado conjunto de dados, o quão próximo que a gente vai estar desse dado que eu consideraria como dado real. Então, algumas... Ops, sumiu aqui.
Ih, sumiu as imagens. Depois eu mostro o que sumiu aqui, a imagem. Dentro desse processo, com relação à observação da Terra, né? Como eu falei, a ideia, quando a gente fala sobre observação da Terra, é não só obter informação individual de cada sensor, com as suas particularidades, mas também fazer a integração desses dados. Né? Um dado, por exemplo, um dado de estação meteorológica, por exemplo, ele é um dado pontual, né? E que ele faz relação a somente um ponto na superfície da Terra e dentro de um determinado período de tempo. Né? O dado de satélite, por exemplo, já é um dado espacializado, né? E com diferente amostragem. Então, quando eu busco esse contexto da observação da Terra, a ideia, quando se fala nisso, é fazer a integração dessas informações de forma que eu consiga criar e validar um determinado campo temporal e espacial para uma propriedade física, né? Geralmente com relação ou à superfície da Terra, especificamente, seja continente, seja oceano, mas também com relação à coluna de atmosfera. Então, a ideia, dentro dessa integração, é buscar realmente a espacialização dessas informações e dentro das características de cada dado. Dependendo da informação, dependendo da variável física que eu tiver interessado, eu posso querer ou ser interessante avaliar essa informação variando, por exemplo, no tempo a cada 10 minutos, ou dependendo da resolução ou da extensão espacial que eu esteja avaliando, pode ser importante, pode ser interessante na realidade, eu ter uma informação com uma composição de tempos em 7 dias, ou 2 dias, ou um dia inteiro. Vai depender muito de qual o tipo de análise que eu estou e qual o tipo de variável que eu vou estar interessado em trabalhar. Né? Então, essas informações aí dentro informações físicas que podem ser químicas, podem ser biológicas dentro da minha necessidade, elas vão estar combinadas aí para uma análise e tomada de decisão em cima daquela informação. E algumas aplicações com relação à parte de observação da Terra, tanto com relação a estudos atmosféricos, como a própria parte de previsão de tempo, né, onde a informação de momento e, principalmente, a informação da série histórica, ela é importantíssima para a previsão de tempo, principalmente a questão de previsão de curto e de curtíssimo prazo, onde eu consigo avaliar fenômenos que acontecem muito rápido e de pequena escala, dados de qualidade do ar, composição da atmosfera, radiação ultravioleta, dados de radiação solar para a questão de saúde, agricultura, energias renováveis, a parte de continente, de solo, monitoramento do ambiente marinho e costeiro, a parte de solo, análise urbana de conglomerados urbanos e expansão urbana, monitoramentos de logística, por exemplo, logística marítima, logística costeira, questões que envolvem, aqui no Brasil, mais a parte de eventos meteorológicos mais extremos, né, como grandes tempestades ou enchentes ou
ou focos de incêndios que possam se espalhar. Então, a ideia da observação da Terra é justamente criar aí subsídios com dados integrados de diversas fontes, né, para que eu consiga aplicar em diversas áreas. E cada uma dessas áreas elas tem uma característica, uma necessidade do tipo de dado, ou seja, do padrão como esse dado deve ser avaliado. Né? Então, eu posso ter necessidade, como eu falei, de pegar um dado de satélite a cada 10 minutos, onde eu consigo monitorar uma região aí de 5.000 quilômetros por 5.000 quilômetros, por exemplo, a cada 10 minutos, ou eu posso ter uma necessidade mais local, né? E aí eu vou ter que diminuir essa resolução, mas aí, ao mesmo tempo, por questões físicas da fabricação de sensores e tudo mais, eu tenho que aumentar a minha amostragem temporal. Então, essa combinação de como que eu vou e que tipo de informação eu vou trabalhar está relacionada basicamente à forma dos sensores obterem os dados. Né? Aqui é mais um esqueminha de como que efetivamente eu tenho os dados de satélite, algumas bandas de satélites que estão em órbita, né? E como que essas informações elas chegam para a gente. Né? No lance a gente tem esses dados chegando em tempo real, então a gente consegue obter aí diversas fontes de dados orbitais aí com diversas características para análise, né? E no nosso caso o interesse é sempre o dado bruto, o dado que é efetivamente medido pelo sensor, e aí a gente tem uma série de questões onde eu vou entrar mais para frente, onde que a própria inteligência artificial auxilia muito nesse processo, né? Por conta das vantagens que o satélite tem na medição e na coleta de dados, permitindo a gente conseguir obter informações de grande extensão em área. Só que, para eu obter essa informação confiável, o processo é complexo, porque o próprio sensor ele mede os dados que são coletados da atmosfera, são dados da radiação solar, basicamente, ou a radiação que a própria Terra emite ou reflete do Sol ou do próprio sensor. E o problema é que essa radiação, esse pulso eletromagnético, ele acaba atravessando, ele atravessa uma camada de atmosfera, tanto quando ele está indo do sensor para a superfície, quando ele está voltando da superfície para o sensor. Então, a interação que essa radiação eletromagnética tem com a atmosfera ela possui uma série de componentes dissolvidos, né? Além do próprio vapor d'água, tem outros gases ali, o oxigênio, o CO2, nitrogênio, tem diversos aerossóis, além de componentes sólidos, como a própria gelo e outros, que interagem diretamente com a radiação e atenuam ou bloqueiam essa informação. Então, a informação efetivamente que eu consigo aproximar da superfície da Terra, ela sofre uma série de interferências e ruídos por conta da própria atmosfera. Né? E isso envolve, para a obtenção realmente de uma relação entre a radiação obtida e o parâmetro físico que eu estou querendo medir, envolve aí um estudo, uma análise de regressão, análises estatísticas que me permitem avaliar, a partir da condição da atmosfera, fazer essa correlação.
O problema é que, para que eu tenha essa informação mais confiável, né, a atmosfera, a dinâmica da atmosfera e também do oceano, ela é intensa, é uma dinâmica bem intensa, ela muda rapidamente, né, dependendo da variável que eu estiver tentando avaliar. A dinâmica da própria atmosfera e do oceano, ela vai me atrapalhar, porque a atmosfera mudando, muda a forma como a radiação ela é tratada. Então, o que é feito, né, o que era clássico dentro desse processo, é não medir as condições da atmosfera dentro de uma determinada condição, né, alguma condição sazonal, ou mesmo diária ou semanal, mas sim considerar aí para facilitar os cálculos dentro dessa aproximação de regressão, a facilitação dos cálculos envolvia a consideração de uma atmosfera média em cima disso. Então, isso me gerava uma série de erros, né, associados, onde que eu acabava ficando muito longe do valor real que eu precisava medir na superfície, né? E a inteligência artificial pode e vem, na realidade, cumprindo bem essa necessidade, quando a gente fala da análise dinâmica da atmosfera e conseguir avaliar isso de uma maneira rápida, né? Dependendo de onde eu estou fazendo essa análise no planeta, né? Em que ponto do planeta que eu estou, e em cada ponto do planeta que eu estou, eu tenho uma condição de atmosfera diferente, e, além disso, em cada época do ano, ou cada hora do dia, eu tenho uma condição de atmosfera diferente, né? Bom, dentro dos satélites que se utilizam para fazer essas avaliações, a gente tem satélites geoestacionários que vão conseguir obter uma área a cada período de tempo, obter uma área extensa, né, mais extensa do que um satélite de órbita polar, e cada um com a sua característica para obtenção do valor físico, né? E cada um com a coleta, conforme a órbita avança, cada um com uma coleta diferente da diária que ele pode efetivamente coletar, né? Então, como eu falei, dentro dessas análises, a gente tem tudo parte efetivamente do pulso eletromagnético que está sendo monitorado. E aí eu vou buscar dentro de uma faixa daquele espectro, de acordo com o tipo de parâmetro físico que eu estou querendo avaliar, eu vou ter uma faixa do espectro de maior interesse. Então, eu posso, dependendo da variável física, eu posso estar mais preocupado, mais focado na análise da faixa do visível, ou da análise da faixa do infravermelho, ou faixas que a gente chama de multiespectrais, onde eu consigo, através de uma mesma medida, avaliar diversas faixas do espectro. Então, eu tenho faixas multiespectrais, onde eu consigo ter até 20 canais de análise ao mesmo tempo, né? E medições hiperespectrais, onde eu consigo até 512 canais, faixas e canais dentro desse espectro. E cada uma faixa desse espectro reage com a atmosfera e com a superfície da Terra de uma maneira diferente, permitindo eu obter diferentes parâmetros físicos de análise. Cada um interagindo diferente com esse material em torno do planeta, né? E aí essa análise, ou seja, essa relação entre
a própria radiação, o próprio pulso eletromagnético e o parâmetro físico, entra também como que eu elimino esses ruídos e essas informações para que a gente consiga ter aí uma maior acurácia no dado, né? E com relação dentro desses dados, né, cada vez mais existem sensores espalhados, né, pelo planeta, tanto quanto sensores orbitais, quanto sensores in situ, e isso faz com que a quantidade de informações a serem analisadas e a quantidade de informações com características diferentes, seja por conta da própria atmosfera, seja por conta dos sensores, seja por conta de diversas características, a quantidade de dados que precisam ser avaliadas e a quantidade de equações que precisam ser produzidas e geradas para sensores diferentes, para que, em algum momento, essas informações sejam integradas e sejam possíveis que sejam comparadas entre si. Então, essa quantidade de dados que aumenta a cada dia, ela precisa ter um processamento confiável com menor interferência. Porque se eu tiver que desenvolver equações físicas que fazem relação entre o pulso eletromagnético e o valor e a variável física, para cada característica da Terra, de locais na Terra e tipos de sensores, a comparação entre essas informações, que é o grande objetivo, ela se torna inviável. Então, a quantidade de dados, de informação, conforme vai crescendo, para ter ideia, uma imagem, um dado obtido por satélite, um satélite mais com uma resolução razoável, né? Ela vai ter aí pelo menos vai ser uma matriz basicamente de 24.000 por 24.000, ou até mesmo de 40.000 por 40.000 pixels. Ou seja, eu vou ter uma matriz com valores numéricos de radiação a cada 10 minutos, por exemplo, e eu preciso tratar essas informações e gerar dados físicos coerentes com esses dados. Isso para um determinado local na superfície da Terra. Quando eu coloco isso de uma maneira mais sistemática, isso acaba ficando o processamento desses dados e a confiabilidade, quando eu considero simplesmente um modelo físico para essas análises, ela se torna praticamente inviável dentro desse processo, né? Então, é uma das maneiras, né, ou das formas que o machine learning vem contribuindo muito forte nessas análises. Isso considerando, como eu falei, para um dado de um satélite, de um sensor, de uma faixa de espectro para um determinado local, num determinado espaço temporal. Então, eu tenho isso, levar isso em consideração para conseguir realmente trabalhar com essas informações. Isso só considerando, por exemplo, que eu estou olhando basicamente o dado bruto, mas eu tenho todos os dados que vão compor e que vão permitir eu avaliar essa variável física, como dados que são complementares, como a própria posição do Sol. Então, eu tenho que levar em consideração a posição do Sol, porque isso vai efetivamente
gerar ruídos na minha informação, posição geográfica, a posição do próprio satélite, qual é a angulação do satélite, a cobertura de nuvens, dependendo do sinal que eu tiver do satélite, a cobertura de nuvens ela me interfere muito, então eu tenho que, ou até mesmo bloqueio essa informação, a calibração do sensor, o sensor tem, dependendo da fabricação, eu tenho que calibrar esses sensores. Tudo isso tem que ser levado em conta para que eu tenha a informação física bem confiável e com uma acurácia razoável, né? dentro do aceitável, né? No caso, quando a gente trabalha com os dados satélites, a gente tem diversos níveis, né, que são efetivamente utilizados dentro desse processo. O objetivo sempre é a gente trabalhar nos primeiros níveis, ou seja, do nível 0, onde eu considero o dado totalmente bruto com relação ao que está sendo observado, né? E o nível 1, levando em consideração aí a parte de projeção, que é outro gerador de ruído, né, dentro da análise do dado, que é como que esse dado ele pode ser geolocalizado com precisão. Dependendo de como que o satélite está orbitando e da posição dele com relação à superfície, eu vou ter a minha área distorcida, a área de observação ela vai estar distorcida, e isso vai gerar ruído na minha medida, isso eu tenho que levar em consideração, e é outro ponto que a inteligência artificial vem contribuindo muito, que até então essas informações elas acabavam sendo desprezadas, né, mais do que deveriam. Então, isso permite aí uma acurácia bem maior em cima do processo. Outra área que contribui bastante é com relação a essas as correções, né, de como que eu obtenho esses dados, as correções radiométricas, por exemplo, considerando como o sensor obtém esses dados de maneira digital. Os sensores eles são sensores eletrônicos que, obviamente, não coletam esses dados numa faixa contínua do espectro, né? A gente tem uma faixa aí que é discreta, onde eu consigo obter uma determinada quantidade de informações, e isso precisa efetivamente ser avaliado. Com relação às imagens, né, os próprios dados que são efetivamente coletados, com relação à forma como os sensores estão coletando os dados, fazem diferença e relacionam as diversas áreas de observação que eu tenho para que eles consigam ser comparados entre eles, né? Algumas informações, né, alguns exemplos aqui de dados, efetivamente. Aqui a gente tem simplesmente um dado visual, né? Como eu falei, o dado que a gente tem com relação à observação da Terra é sempre basicamente um dado bruto, que é o dado de interesse, não é exatamente uma imagem, não é um tom de cinza que eu tenho interesse, né, e que vão me permitir obter a variável física. Então, isso aqui é simplesmente uma representação visual do dado bruto numérico de radiância ou de reflectância que eu tenho medido pelo sensor, onde eu fiz simplesmente uma composição para que eu tivesse uma imagem aí composta com tons de cinza e composta aí com
com vermelho, verde e azul, para que desse essa imagem colorida. Então, é só uma representação, né, de um determinado sensor. Nesse caso, aí, um sensor onde cada ponto dessa imagem aí, ele tem 3 quilômetros de lado, aí o pixel tem 3 quilômetros de resolução, e a partir dessa informação, ou seja, a partir de cada dado medido pelo sensor em cada pixel, vou conseguir obter aí o dado físico associado, né? E aí, como a gente consegue verificar, eu tenho informações, eu consigo obter informações não só do oceano, mas também da superfície, do continente, informações sobre nuvens, informações sobre o que está na atmosfera, outras informações de aplicações diversas, né, como que vão estar relacionadas a questões, por exemplo, de saúde. Então, eu posso ter esse tipo de dado, ou posso ter um dado com uma resolução um pouco maior, aqui de 2,2 quilômetros, um dado aqui de 1 quilômetro, por exemplo, ou um dado aqui de 4 metros, que eu tenho, ou um dado aqui de 2,5 metros, ou um dado de 70 centímetros, ou um dado de 60 centímetros, onde eu consigo ter, né, cada ponto dessa imagem, ter o valor bruto da radiância medida pelo sensor, e que vai me permitir avaliar com maior acurácia a informação física daquele ponto. Então, isso aqui vou deixar isso para... Bom, então, como já fui adiantando, né, o que tem dentro como que o Deep Learning, a inteligência artificial, vai permitir e vai facilitar o nosso processo, né? Como eu falei, quando eu estou falando, eu acabo misturando e acaba colocando, né, essa questão entre quando eu falo imagem e dado, né, a informação que a gente está efetivamente interessado, como eu coloquei, é uma informação numérica, é uma informação física, e não necessariamente só uma imagem pura e simplesmente com um determinado tom de cinza, ou seja, onde eu tenho simplesmente uma foto ou uma imagem com um pixel que esteja associado a um determinado tom de cinza. Eu não estou preocupado com aquele tom de cinza, com aquela informação de cor. Eu quero o que me representa, e o dado efetivamente que eu tenho nas minhas matrizes é o dado físico, numérico, bruto, da radiância que foi refletida ou que foi emitida por um determinado alvo, né? E isso vai me permitir, efetivamente, primeiro, eu posso utilizar o machine learning para a parte mais direta, né? Quando eu olho para uma matriz como uma imagem, eu tenho uma aplicação mais direta, que é a parte de classificação e detecção, né, com relação àquele dado. Então, eu posso fazer classificações específicas, separar, clusterização e tudo mais, separando padrões de informações, né? Ou eu posso, que é o mais usual, quando eu estou tratando especificamente da questão física, eu posso, ou eu necessito utilizar o machine learning para focar na obtenção das variáveis físicas e bioquímicas associadas àquele dado. Isso me faz ganhar, o uso do machine learning me faz ganhar aí uma acurácia muito maior, como eu já falei, dentro desse processo, e me permite avaliar com uma maior facilidade e robustez
o conjunto imenso de dados que eu tenho para avaliar, né? Isso me permite a conseguir ter uma informação confiável, rápida, dentro desse processo de análise e tomada de decisões, baseados principalmente na medida de qualidade, ou seja, na validação desse dado com relação ao que eu considero o dado real. Principalmente, como eu falei, a questão do sensoramento remoto é uma medida à distância. Então, eu tenho uma série de interferências no meio do caminho que vão gerar ruídos, que efetivamente o sinal que chega é totalmente diferente do sinal do local onde ele partiu. Então, essa medida de qualidade, essa possibilidade de eu estreitar a minha análise, né, com relação ao dado, onde os processos atuais, ou os processos seriam os processos clássicos, me faziam descartar informações importantes, mas que, infelizmente, eu não poderia levar em consideração por conta do erro que estaria associado. Então, os modelos físicos clássicos que me permitem trabalhar com esse dado remoto, eles, ao mesmo tempo, tinham como consequência o descarte muito grande ou um erro muito grande associado àquela informação. E o machine learning ele me permite estreitar isso e fazer com que muito mais dados consigam ser validados e utilizáveis dentro daquele processo. Então, se eu considerar aí uma matriz de dados de 30 mil por 30 mil, de 30 mil por 30 mil pontos, dependendo das condições de atmosfera, eu poderia ter até quase 100% desses dados descartados. Então, a coleta, a matriz que foi obtida naquele determinado local, para aquele determinado local, naquele determinado tempo, ela acaba sendo dispensada porque eu não pude aproveitar e validar aquele dado, eu não pude confiar naquele dado. E com o machine learning, isso me permite estreitar isso e conseguir não só utilizar aquele dado que pelos modelos clássicos seriam inúteis, mas ela me permite compor essa informação com outras fontes de dados, e com isso eu consigo compor e complementar o campo de uma maneira integral. Ou seja, eu vou conseguir completar aquela minha matriz de dados que efetivamente eu tinha de uma determinada fonte, por exemplo, de um determinado sensor, mas com isso eu consigo complementar aquela mesma matriz com pontos que efetivamente eu poderia não confiar, eu poderia completar esses elementos com dados confiáveis a partir de outras fontes. Isso que o machine learning vai me permitindo a criar e trabalhar. Quando a gente fala, isso falando especificamente do dado ali observado de momento, né, daquele local. Quando a gente fala de dados históricos, onde eu preciso fazer, entre aspas, uma determinada climatologia, onde eu tenho uma análise de dados históricos, o machine learning vai me permitir verificar não só os padrões espaciais, mas também os padrões temporais. Não só para uma série histórica pontual,
mas também considerando uma série histórica espacial, onde eu consigo ter um campus com matrizes de 2.000 por 2.000, 10.000 por 2.000 elementos ao longo de um determinado tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se a gente considerar dados de satélite, considerando aí basicamente aí o que a gente tem aí de histórico, né, a partir do lançamento aí de sensores orbitais, a gente consegue já, com machine learning, avaliar padrões temporais numa distribuição espacializada de sensores orbitais, né? Isso vai me permitir entender, olhando, quando eu pego esses dados de grande extensão territorial, ela me permite compreender variações sazonais que ocorrem na natureza. Coisas que antes eu não conseguia fazer essa avaliação, né? E saber que tipo de informação foi gerada naquele meio tempo, e extrair esse dado aí sazonal, seja ele anual ou até mesmo semanal, decadal, para 20 anos e por aí vai. Então, isso vai me permitir criar aí uma análise climatológica. Esse climatológico é mais no sentido de análise de padrões temporais muito mais acurados, né, dentro desse processo, né? O outro ponto, como eu já tinha comentado, no processo, efetivamente, da aquisição, né? Na melhoria de como que eu consigo, a partir do dado bruto, avaliar aquele dado físico, e aí envolvendo tanto as correções radiométricas, geométricas, espectrométricas, estatísticas e por aí vai. Então, tudo isso envolve aí o conhecimento, né? E o que se ganha com o uso do machine learning nesse processo. E como eu falei, indo um pouco mais além, né, com relação à integração dos dados, né, que envolvem diversos sensores e diversas características de coleta, a integração dessas informações, que eu até destaco como um dos pontos primordiais, né, do uso do machine learning nesse processo, que é essa integração desses dados aí que a gente chama em 5 dimensões, né, considerando não só as dimensões espaciais, como a dimensão temporal e também a dimensão entre os tipos de sensores, onde eu vou integrar sensores in situ, sensores orbitais passivos, ativos, ópticos, micro-ondas e por aí vai. Sensores in situ como LiDAR, SODAR, que avaliam pontualmente a coluna da atmosfera, né, dentro da coordenada de altitude. Os dados multi e hiperespectrais com relação às diversas faixas do espectro eletromagnético, e ainda alguns pontos, né, que já são utilizados, principalmente dentro na validação e na composição dos campos físicos, a utilização dos sistemas de informação geográficas, ciências sociais que vão compor dados espacializados, mídias sociais e tudo mais, que de alguma maneira podem ser extraídas informações que vão poder validar ou que vão contribuir para a validação ou composição desses dados, né? E o outro ponto faz referência ao volume de dados a serem analisados. Como eu tinha colocado lá no início,
o volume de dados hoje em dia que são efetivamente gerados é imenso, né? E você ter, principalmente quando a gente fala de um posicionamento operacional, né? Quando a gente tem aí o uso desses dados de uma forma operacional e voltada totalmente para a tomada de decisões, esse processo e análise desse volume imenso de dados integrados, ele precisa ser rápido e confiável. E isso o machine learning vem contribuindo também dentro desse ficou ruim aqui, dentro desse processo, né? Então, aqui ficou ruim, acabou, copiei, mas ficou ruim aqui a imagem. Aqui é mais ou menos uma relação, né, entre a característica da resolução, ou seja, desde da mais baixa resolução, quando eu estou olhando um dado de uma maneira espacializada, quando eu pego, por exemplo, o hemisfério inteiro do planeta, e quando que eu estou efetivamente analisando aquilo pontualmente, né? Então, eu posso ir desde a análise, que é a análise direta aqui dos modelos clássicos, dos modelos físicos clássicos que a gente vem trabalhando com relação à filtragem básica e simples desse dado. Então, eu tinha a minha matriz de dados e eu queria, por exemplo, avaliar os pixels que teriam os pontos que seriam que teriam uma determinada contaminação por nuvem, por exemplo. Então, eu basicamente faria um filtro lá, um thresholding, que me filtrasse esses valores de acordo com um determinado threshold para aquele ponto. Então, se eu sei que, se eu estou pegando, por exemplo, eu estou tentando analisar um campo de temperatura da superfície do mar e tem algum tipo de nuvem ou aerossol que está ali atenuando o sinal, eu sei que, pela minha climatologia da temperatura da superfície do mar naquela região, eu sei que ele tem que estar dentro de uma determinada faixa de temperatura. Se aquele pixel está fora de uma determinada temperatura que eu considero como sendo válida para dentro da climatologia daquele local, eu simplesmente filtro aquilo e ignoro aquele ponto, né? Essa seria a maneira mais básica dentro dos modelos clássicos que são utilizados. E isso vai aumentando, né, com a dificuldade e com a característica da minha análise. A análise, dependendo se eu quero avaliar, por exemplo, tipos de nuvem, ou, por exemplo, estimar vento em superfície do oceano, por exemplo, posso utilizar metodologias e técnicas de análise de texturas, que são as metodologias clássicas, né, para fazer essa associação. Então, todo esse processo dentro do machine learning vem para complementar e melhorar essas análises, né? Então, eu tenho aí dentro desse processo uma sequência, né? uma divisão aí que a gente pode colocar entre, dependendo da minha análise, eu ter a minha análise baseada em modelos, né? Modelos clássicos, ou até mesmo modelos estatísticos simples, baseados em regressão, né? Posso ter uma análise também voltada diretamente para análise de padrões, aí voltados especificamente para o machine learning, né? Ou aplicações específicas onde eu posso relacionar as diversas informações aí de uma maneira geocientífica, tá?
Então, as diversas relações, né, que são consideradas, né, dentro desses processos, questões físicas que interferem diretamente, né, no processo da análise e que são processos, hoje, são processos que são totalmente empíricos, ou seja, não se tem ainda diretamente um equacionamento físico bem estabelecido de como esses fenômenos físicos ocorrem. Então, basicamente, todos esses processos eles são empíricos, ou seja, eu tenho uma parametrização que me faz conseguir efetivamente avaliar esses processos. Infelizmente, embora eu não tenha o conhecimento físico, né, o modelo físico adequado para esses fenômenos, eles são os fenômenos mais importantes que vão interferir na minha análise quando eu falo especificamente de observação da Terra. Então, todo esse processo, né, o machine learning pode contribuir, ou vem contribuindo de maneira importantíssima na análise desses processos que não são, ou que não tem esse modelo físico já bem estabelecido, né? Já são mais parametrizados. Então, ela colabora diretamente nesses grandes processos que são os mais importantes aí na análise do dado, né? E aí entrando aí nas diversas aí aplicações que são efetivamente possíveis, né? Quando eu estou tentando analisar cada uma dessas informações. Então tem aí um diagrama só tentando relacionar, né, cada tipo ou cada área aí de aplicação muito importante, ou onde o machine learning ele contribui de forma fantástica na análise desses dados, né? Dados que são dinâmicos e que são consequências ou dependem diretamente de fatores ou de fenômenos que são altamente parametrizados na atmosfera ou no planeta como um todo. Então, nessa dinâmica, né, que o machine learning vem contribuir, nessa dinâmica turbulenta, é onde o machine learning vem contribuir diretamente com as análises, né? Principalmente isso que eu venho colocando, que é quando a gente tenta buscar esse padrão, essa possibilidade de obter um determinado dado de uma área extensa ao mesmo tempo, com a integração desses dados. Então, eu consigo buscar, né, as melhores características, ou as características mais importantes em cada sensor, de forma que isso vai me contribuir efetivamente com a análise integrada das informações em diversos pontos, principalmente quando eu estou falando de monitoramento ambiental ou qualquer outra aplicação que dependa do meio ambiente, onde essa análise ela depende, a informação local, ela não é isolada, porque ela depende da análise de todo o entorno em diversas escalas.
que vai desde a microescala, onde eu estou buscando fenômenos estritamente locais, que depende de fenômenos de mesoescala, que depende de fenômenos de grande escala. Então, eu posso ter um grande fenômeno, um fenômeno de uma escala planetária, de grandes circulações, células e tudo mais, que ocorrem no planeta, que efetivamente vão estar influenciando no fenômeno local, que efetivamente vai estar sendo a causa ou contribuindo para uma determinada aplicação. Então, a integração dessas informações e a capacidade que o machine learning tem de contribuir nesse processo de análise, de previsão, integração, análise de padrão pretérito e previsão principalmente de curtíssimo prazo, já que a maioria dos fenômenos que eu estou interessado são fenômenos de escala local, seja quando eu falo de maneira espacial ou temporal, ela vai contribuir de maneira fantástica nesse processo. Né? Então, isso aqui não tem. Então, está aí um resumo, né, de como que em cada uma dessas áreas, né, que eu falei, que eu coloquei, com relação à análise de grandes padrões, à análise da obtenção diretamente do campo físico, como é que eu vou relacionar o dado bruto que eu obtenho do sensor para obter o dado físico. Então, o machine learning está nesse processo, está dentro do processo de análise de padrões de uma série histórica, padrões pretéritos, previsão de curto prazo, a física, a contribuição do entendimento da física daquele determinado processo. E isso é o que vai contribuir efetivamente o machine learning dentro desse aprendizado, literalmente. Né? Então, alguns pontos aqui, né, que coloquei dentro de tudo isso que eu mencionei, né? A análise, a seleção de atributos que melhor descreve o problema, já que um determinado fenômeno físico, um determinado parâmetro físico, ele depende, quando a gente fala de natureza, de meio ambiente, ele depende de vários outros. Então, eu saber, né, já que no meu conhecimento clássico, eu vou integrar as questões, o meu modelo físico com as minhas questões parametrizadas, né, eu vou a análise estatística através do machine learning vai me permitir exatamente saber qual variável me influencia mais ou qual variável vai ser mais importante, né, vai ter um peso maior, qual é esse atributo que tem um peso maior, para que eu obtenha o parâmetro físico de maneira mais adequada. Qual é a melhor combinação das bandas espectrais que eu posso utilizar? Né? Quando eu falo de sensoramento remoto, da observação da Terra, como eu falei, a gente tem diversas bandas espectrais, cada uma dessas faixas do espectro interage com o alvo ou com a matéria de uma maneira diferente, e dependendo da física, essa interação vai me permitir avaliar aquele dado físico de uma maneira diferente. Então, se eu estou interessado em temperatura, eu vou utilizar uma determinada banda. Se eu estou buscando entender qual é a quantidade de água líquida que eu tenho numa determinada nuvem, então, uma determinada combinação de bandas, ela vai interagir com o vapor d'água, vai me interagir com um determinado aerossol, vai me interagir tal, que vai me permitir estabelecer esse critério. Se eu for para a agricultura, qual é a quantidade de vapor d'água, de umidade no solo, que tipo de vegetação é aquela, qual é a saúde daquela vegetação, qual é a característica daquela vegetação, evapotranspiração e por aí vai.
a análise por machine learning vai me permitir criar a melhor combinação de informação dentro dessa análise para que eu obtenha esse dado, né? A clusterização, ou seja, a padronização, a busca de padrões que podem surgir desde quando eu estou analisando cobertura de solo ou outras informações, quando eu quero caracterizar nuvens, por exemplo, que é uma área importantíssima, que é classificar nuvens, onde você tenta obter aí, avaliar que tipo de nuvens que existem em um determinado local, se nuvens são nuvens mais baixas, se são nuvens mais altas, e qual é a composição delas, se é gelo, se é isso. Tudo isso vai me permitir, né, estimar as variáveis geofísicas dentro do espectro, a temperatura, clorofila e outros, volume de água e por aí vai. Classificação, como eu já falei também, de objetos e determinadas áreas. Dados com alta variação dimensional, seja temporal, seja espacial e por aí vai. Então, tem aí esse resumo aí com uma série de padrões aí que podem, onde o machine learning contribui diretamente, né, diretamente dentro desse processo. Eu não sei como é que está de tempo aí. Tá tranquilo aí? Quanto tempo que eu tenho aí mais, Félix? É 1 hora, né? Pode ser mais de 1 hora. A gente tem, na verdade, marcado, Fábio, 2 horas. Tá? O pessoal normalmente não usa as 2 horas. Tá, estou terminando, então. Aí, tá? Tá terminando, mas, cara, mas só um resuminho aqui, só para fechar. Aqui só alguns os grandes desafios, né, quando a gente fala dessa quantidade de informações, né, que a gente que se tem para avaliar, né, que eu já tinha mencionado, como é que a gente integra toda essa maçaroca de dados dentro de uma análise, que é o grande desafio, né, de você associar a análise do volume de dados com acurácia e validação e a velocidade, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma maneira mais operacional. Então, nesse processo aí é o que se busca hoje em dia dentro das aplicações em observação da Terra, né? Na questão estatística, a parte de validação, a parte de integração, como é que eu valido esse dado, né, de maneira individual, de acordo com os dados que eu considero como real, principalmente depois, como é que eu valido esse dado integrado, lembrando que cada dado tem a sua característica, tem a sua forma e tem a característica de coleta espacial, temporal. Então, como é que eu valido essas informações de uma maneira estatística, né, e confiável dentro de uma série de padrões, sejam padrões espaciais, né, ou uma série histórica. Como é que eu consigo efetivamente ter esse processo, ou o desenvolvimento de metodologias, né, que melhoram essa análise, principalmente, que é o mais problemático, os dados, a informação local. Por quê? Porque a informação local ela é a que gera maior ruído, né? É a informação que tem uma frequência de variação muito grande e é que vai ter aí um ruído maior para ser trabalhado, né? Pô, eu já vou ter uma turbulência, e aí eu falo turbulência de uma maneira mais geral, né, com relação à variação de como que esse dado está variando localmente, tanto de maneira espacial como de uma maneira temporal, onde eu preciso saber o quanto que eu devo filtrar para a minha análise, né? Eu devo levar em consideração esse meu dado a cada 1 minuto, por exemplo. Então, dependendo da aplicação, esse dado de 1 minuto ele gera
o ruído é muito grande, então não há necessidade de eu saber qual é a melhor maneira de eu filtrar ou considerar esse dado de 1 minuto, eu considerar temporalmente essa minha análise. Eu vou, para a minha análise, eu devo filtrar isso, esse dado que originalmente está a cada minuto, eu vou filtrar isso diariamente. Né? Eu vou ter aí eu quero, na realidade, uma média diária. Só que qual é o melhor, qual é a melhor análise estatística, né, que eu devo utilizar para que eu consiga ter as informações de tendência, as informações todas de confiabilidade daquele dado, dessa média, de forma que eu não distorça essas informações. Né? As questões mais relacionadas, né, a integração com a análise física, né? Até onde que eu devo trabalhar diretamente com os dados, com o meu modelo físico clássico na minha análise, e começo a trabalhar com o machine learning. Né? Como é que eu relaciono essas coisas, ou como é que eu integro a análise de modelos de machine learning com modelos físicos, para que eu consiga ter realmente uma análise integrada com o melhor de cada um. Onde que eu tenho? Qual é esse meu limite? A partir de onde que o meu modelo físico passa a me gerar uma não confiabilidade, onde eu passo a não poder confiar muito no meu modelo físico. Qual é o espaço, qual é essa dimensão espacial e temporal onde o erro, né, onde a acurácia do meu modelo físico deixa de ser satisfatório e passa a ser um problema? E onde que entra a modelagem, o modelo de machine learning. Então, como que essa análise ela precisa ser bem trabalhada, né? E um grande aspecto, né, com relação, principalmente quando a gente fala de ciências físicas, né, quando a gente está trabalhando com meio ambiente, meteorologia, oceanografia e tal, está sempre com esse pensamento na cabeça. Bom, quando eu começo a trabalhar com a estatística, eu estou vendo essas correlações, né? Avaliando essas correlações. Agora, como que eu crio realmente um processo de análise onde realmente eu avalio a relação causal dentro daquele fenômeno físico, né? Como eu falei, os fenômenos físicos que a gente trabalha, eles são interrelacionados. Quando a gente pega o planeta, quando a gente fala sobre a observação da Terra, olhando para o planeta, os fenômenos físicos que vão, como eu falei, desde microescala, e aí microescala espacial, microescala temporal, eles interdependem entre si, que vão desde pequenos até escalas planetárias. Então, como que eu faço essa análise de interpretação do fenômeno físico especificamente, né? Da relação causal entre os fenômenos? Então, isso é uma área interessante de estar sempre em mente quando a gente trabalha com essas questões mais físicas, né? Só que eu vou dar uma passada, porque isso aqui, de alguma maneira, eu já coloquei, já é tudo que eu já falei assim dentro de toda essa exposição aí que eu coloquei, né? Esse é outro campo que o machine learning vem para contribuir, né? Com relação dentro disso que eu estou falando, da integração com os modelos físicos, onde eu vou poder utilizar a questão da observação,
integrado com o modelo físico, associado à assimilação dos dados dentro de uma determinada matriz, lembrando que, óbvio, por motivos óbvios, né, dentro do que a gente já conhece, dentro da engenharia, a gente não trabalha, né, ou com os dados contínuos de uma maneira generalizada, a gente trabalha com a questão discreta, né, a gente discretiza essas informações. Então, eu tenho os meus modelos físicos, que estão relacionados, né, com as equações diferenciais parciais, que descrevem aquele determinado fenômeno físico. A resolução computacional matemática dessas equações envolve a discretização, e esse processo de discretização que relaciona o modelo físico com o dado observado, a gente chama de assimilação de dados, onde a gente consegue integrar os dados observados com a assimilação de dados em cada ponto dos próprios modelos. Acho que é basicamente isso que eu tinha assim, para apresentar, né, dentro da área de observação da Terra. É claro que tem aí uma série de poréns aí que eu fui passando de maneira geral, mas como é uma exposição, cada área dessa daí já é uma discussão específica aí que se pode avaliar, uma discussão específica aí que a gente pode entrar para discutir de maneira individual. Então, obrigado aí pela oportunidade aí de apresentar um pouco do processo. Ótimo. E muito bom, cara. Muita coisa, né? Essa área aí é um cliente enorme aí para ciência de dados, né? Já que gera tantos dados e com cada vez mais, né, sendo lançados mais novos satélites, né, que a gente tem acompanhado aí. A tecnologia está permitindo embarcar, né, sensores cada vez mais leves. Então, é uma área muito interessante. Eu acho que é um grande, hein, Fábio, de modo geral, as aplicações são diversas, como você mostrou aí, mas eu acho que é um grande aliado, do meu ponto de vista, aí, para atingir lá os objetivos de 2030 da ONU, né? Que você tem aí é um aliado muito forte essa área de sensoramento remoto, de modo geral. Né? Principalmente nisso aí, que é o que até passei aqui um pouco, mas é o que está relacionado, né? Que é a parte lá de realmente criar o Digital Twin, né? Envolvendo desde a parte de observação até a parte de aplicação final, né? Da parte socioeconômica de saúde, que aí entra a tecnologia aí que chama de Data Cubes, né? Que faz realmente essa conexão e integração de todo esse arcabouço aí de análise. Muito bom. Muito bom, cara, muito legal, muito amplo, realmente é muita informação e você tem várias disciplinas dentro dessa disciplina, na verdade. Então, pessoal, aí algum comentário aí? Félix? Eu tenho uma pergunta, assim, Fábio, obrigado aí, parabéns pela apresentação, foi muito legal, aprendi um bocado de coisa aí que eu não sabia. Eu tenho uma pergunta nessa linha aí que o Landau falou, de clima, de metas e tal. Eu tenho acompanhado bastante, quer dizer, eu não acompanho muito essa parte de sensor remoto, mas acompanho bastante a parte de inteligência artificial, de aplicações e tal. Eu tenho ouvido bastante, lido bastante, tem muita pesquisa, já aparecem até algumas startups e tal, nessa linha de detectar gases de efeito estufa, né? Usando sensores remotos. O CO2 já tinha algum tempo, então agora aparece metano também, né?
E me parece, e alguns até, na verdade, usando inteligência artificial para tentar, a partir do dado processado da imagem, fazer inferências até de quantidades, né, e de emissões e tal. E eu achei um negócio muito interessante, porque acho que a gente caminha numa direção em que as empresas de petróleo vão ser, elas mesmas vão buscar soluções para mostrar que elas estão, vamos dizer assim, reduzindo as emissões, e as que não e aquelas que não resolveram por conta própria vão ser obrigadas, eventualmente, por regulações que vão começar a se tornar cada vez mais frequentes e rigorosas, né? Eu queria saber se você está... Assim, eu acho um tema muito interessante, eu não vi até agora ninguém no Brasil abordando isso, né? Quer dizer, numa perspectiva aqui nacional, alguma coisa com a ANP, não sei, e tal, que tivesse esse approach aí de tentar monitorar, pelo menos no primeiro momento, que seja até qualitativo ou semi-quantitativo, monitorar essas emissões associadas não só à indústria do petróleo, mas a outras áreas, né? Você pega aquelas mapas de emissão de metano desses sites aí que você tem aí no fora, você vê aquelas bolsas de metano em cima de zonas com muito gado, enfim. Tem alguma coisa feita nessa linha? Vocês estão pensando em ir por essa linha aí? Eu achei bem interessante. Um dos dados, essa área realmente é bem ainda, está bem incipiente, né? Os dados mais... Até então, esses dados que você falou eram bem qualitativos. Na realidade, eles eram utilizados basicamente obtendo modelos físicos, né? De dispersão de poluição, e os satélites, os dados orbitais, eles entravam mais como complemento das condições da atmosfera para poder alimentar os modelos físicos atmosféricos e de dispersão de poluição, para ver para onde que a poluição se dirigia. Hoje, a gente tem, que até a gente vem aqui dentro do lance, a gente vem fazendo esse contato, né? A ESA, que é a Agência Espacial Europeia, eles começaram a lançar uma série de satélites da série Sentinel, e outros agora até da Meteosat, mas aí eles são com a resolução um pouco pior do que a da Sentinel, que já tem embarcado sensores específicos de alta resolução para a questão de metano e de gases de efeito estufa, com resolução bem atraente para serem monitorados, né? Então, nesse processo, obviamente, a gente está dentro desse acordo, vão vir esses sensores, que a ideia realmente é começar a fazer uns testes locais aqui para o Brasil, nessas regiões, né? Eu até peguei alguns dados há um tempo atrás. Aí, como a resolução era um pouco maior, eu peguei para a região da Bacia de Santos e Campos, né, para tentar ver se enxergava o que seria, dava para enxergar, né, ali, mas era ainda bem espaço com relação à resolução. Mas é uma área que está avançando. Os próximos sensores que estão sendo lançados já vão vir com uma resolução para análise local, né, de empreendimento já bem fantástica. E aí a gente já vai conseguir olhar para empreendimentos, entendeu? Para regiões mais restritas, onde a gente vai poder analisar, por exemplo, numa área de exploração, ou numa refinaria, ou numa área de exploração específica, e avaliar essa produção de metano. Assim, um tema... Como a área de observação é muito grande, muito extensa, acaba que a dispersão faz com que se dilua. Então, a gente não vê muita concentração, entendeu? Você só vê aquela nuvem de pontos com baixa concentração e acaba dizendo muita coisa, né? Quando a gente fala desse aqui no Brasil. Então, quando a gente olha esse dado de uma maneira mais extensa, a coisa já está bem diluída. Então, você só vê aquela grande mancha de baixa concentração para tudo. Aí não te dá muita ferramenta assim, de decisão ou de uma análise mais séria. Mas a coisa
a coisa já está Acho que eu fiquei. já tá bem evoluída para esses casos. Fábio, aproveitando assim, o embalo aqui, tinha mais uma pergunta para te fazer. E o hidrogênio, existe algum sensor ou algum tipo de processamento a partir de dados do sensor? Porque o hidrogênio geológico, o hidrogênio natural, também é outra área que está começando a crescer, né, nessa coisa de transição energética aí. E a prospecção de hidrogênio é um negócio complicado, mas ele nem se entende bem os diferentes mecanismos de geração, de acumulação, de perda e tal. O hidrogênio é um gás visível, digamos assim, com sensores? Não, muito. Como a concentração acaba sendo baixa, não tem conhecimento de um sensor que não é sensor orbital, né? Que consiga captar. Entendi. Porque a concentração é baixa, então é difícil você. Como eu falei, você tendo sensor orbital para isso, a coluna de atmosfera que o sinal tem que atravessar é muito grande. E aí você tem aerossóis, você tem vapor d'água, é CO2, é ozônio, eu não sei mais o que. Tudo isso interage com esse sinal, né? E vai atenuando. Então você acaba perdendo ali a característica. Teria que ser um sensor mais local, mais próximo do. Sim. Não, tá bom, beleza. Obrigado, Fábio. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E aí, pessoal, mais alguma questão aí? Então tá. Então acho que a gente pode encerrar, né, o Félix? Pode encerrar a gravação, pedir para o Marco encerrar a gravação e encerrar por hoje. Tá, pessoal, muito obrigado aí. Depois, o Fábio,